Bom, vamos dar início estudando a parte de química orgânica. Então, eu sei que pode parecer uma coisa besta, mas a gente tem que levar em consideração que a química orgânica é o ramo da química que tem o carbono como principal elemento. Tudo que tiver o carbono envolvido é que está na química orgânica. Aí a gente vai olhar primeiro nas funções orgânicas dos hidrocarbonetos. Aqui a gente tem os prefixos, que são a primeira parte que vem na nomenclatura. Por exemplo, a gente tem aqui que um carbono, ele vai começar com met, dois carbonos, et, 3, prop, 4, but, 5, pente. E interessante é lembrar que do sexto em diante, o início da nomenclatura vai ser similar como se fosse formas geométricas. Por exemplo, o 6 aqui é hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 aqui vai ser dec. Aí aqui, ó, aqui as intermediárias que vem seguido do início da nomenclatura. A saturada vai ser AN. A saturada aqui é interessante a gente notar que é quando tem só um tracinho. Quando é uma ligação insaturada, vão ser dois tracinhos. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, tá vendo um carbono? Aí ele vai fazer... Aqui, eu vou fazer aqui um etil. Tá vendo? Pronto. Aqui a gente tem um etil e uma ligação saturada. Agora, quando a gente pegar assim... Bexiga, eu ia fazendo um oxigênio. Finge que essa porra aqui é um carbono. Então, aqui a gente já tem uma insaturação. Que aqui no caso vai ser... Isso aqui é um etil, isso aqui vai ser um eteno. Porque vai ter a insaturação. Que no caso aqui seria a dupla. Vai ter a intermediária aí. Por exemplo, se fosse prop, seria propeno. Met, meteno. Por incrível que pareça isso, não leve para o segundo lado. Enfim. Aqui, a tripla vai ser in. Duas duplas dien. Por exemplo, se a gente tem uma cadeia lá, aí ela vai ter duas duplas. Tipo, sei lá, arcadieno. Tá entendendo? Três duplas, trien. Três triplas, trien. Mas isso aqui, geralmente, isso aqui não cai, tá? Isso aqui geralmente não cai. O máximo que vai cair vai ser, tipo, duas duplas. Mas não vai chegar pra você classificar. Entendeu? Só tô explicando aqui que tem, né? Que tem. A gente não vai ignorar porque tem. Aqui o sufixo é o que vai terminar com a nomenclatura. No caso dos hidrocarbonetos, eles sempre vão terminar com O. O álcool vai terminar com OL, aldeído com AL, tipo metanal. Não, isso aqui não é para ser duplo sentido, tá? Cetona vai terminar com ona, ácido carboxílico vai terminar com óico, tipo ácido metanoico. E sempre vai vir com ácido na frente. É tipo isso mesmo, ácido metanoico. Vai terminar com óico aqui. E o ácido no começo. Aqui são os grupos funcionais, né? Eu mostro pra você. Como aqui são os hidrocarbonetos, aqui só vai ter carbono e hidrogênio. Porque hidrocarboneto é isso. É só... A gente vai ter cadeias que só vai conter carbono e hidrogênio. Não vai ter outra molécula. Vai ser só carbono e hidrogênio. Aqui, carbono ligado ao hidroxila, que no caso é o álcool aqui.
E aqui vai ter o aldeído. O aldeído é interessante lembrar que ele sempre vai estar nas extremidades da estrutura, né? A gente vai ter ali um composto. Ele sempre vai estar localizado no final ou no início da cadeia. Ele nunca vai estar no meio. É bom lembrar isso, para poder saber identificar. Aí vai ser sempre assim, vai ser um carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio e uma simples com hidrogênio. Sempre. Aqui é o cetona. Cetona é interessante lembrar o quê? Cetona ele sempre vai estar do segundo carbono em diante. Lembre disso, do segundo carbono em diante, que ele vai fazer aqui uma ligação dupla com oxigênio. Vai ser o carbono com oxigênio. Aqui a gente tem a cetona. No caso do ácido carboxílico, ele vai estar o quê? C, dupla O, simples OH. Sempre. Sempre, sempre vai ser dessa forma aqui. C, dupla O, simples OH. Entendido? Aí eu vou lhe apresentar os outros grupos funcionais. Aqui, ó. Aqui a gente vai ter éster e éter. São outros grupos funcionais. Aí uma coisa que eu quero que você preste bem atenção, para não errar, porque muitas questões eu já errei porque eu confundia éster com éter. O éster, ele vai ser o quê? Ele vai ser um carbono que ele vai fazer uma dupla ligação com oxigênio e uma simples com oxigênio. Entendeu? Vale lembrar também que o carbono ele só pode fazer 4 ligações, né? Eu sei que isso é óbvio, mas é bom prestar atenção nisso. O éter, ele vai ser mais simples, por exemplo. Aqui não está explícito, porém aqui tem um carbono e aqui tem outro carbono. Aí vai ser o quê? Vai ser, por exemplo, um carbono ligado a um oxigênio, que vai estar ligado a um carbono, sempre com ligações simples. Não vai ter dupla. Aí é um éter. O éster, ele vai ser sempre dessa forma. Entendeu? Não confunda esses dois. Aqui é fenol. Como é que eu posso explicar o fenol para vocês? Deixa eu tentar desenhar aqui. A gente tem uma cadeia. Não sei. Diabo, é tão ruim escrever com a mão esquerda. A gente tem aqui uma cadeia que a gente chama ela de quê? A gente chama isso aqui de benzeno. O benzeno, ele tem essa roda aqui, esse anel, que na verdade são ligações que elas vão girar. Por isso que ele tem essa rodinha aqui. Mas sem essa roda, ele é dessa forma aqui. Ele é dessa forma aqui. Só que essas ligações aqui vão estar sempre girando, sabe? Aí, no caso, quando a gente tem, por exemplo, quando tem o benzeno ele ligado a uma hidroxila, a gente tem o quê? A gente tem um fenol. Deixa eu riscar aqui. Quando a gente tem um benzeno ligado a um metil, a gente tem um fenil. Entendeu? Fenol é com álcool. Fenil é com metil. Coisa besta, sabe? Ele sozinho é só um benzeno. É só um simples benzeno. Deixa eu caçar aqui a parte das amidas. Peraí. Então, a diferença da amida para amina é porque
são caracterizadas pela presença do seguinte grupo funcional. No caso, as amidas aqui vão apresentar o grupo carbonila. E não necessariamente o grupo carbonila ele vai ser uma cetona, porque a gente vê outros grupos funcionais que têm a carbonila que eles não são necessariamente cetonas, tipo o aldeído, que ele faz uma dupla. Porque carbonila é o quê? Carbonila é quando a gente tem um carbono que ele faz uma ligação dupla com o oxigênio. No caso da amida, ela vai sempre ter a presença dessa carbonila. Vai ter o nitrogênio aqui. Interessante lembrar que o nitrogênio ele faz 3 ligações. Aí ele vai ter o quê? Um nitrogênio ligado a uma carbonila. É isso. E quando você analisar uma estrutura que tiver isso aqui, você vai saber que é uma amida. Caso não tenha, é uma amina. Simples. Então, tendo aqui esse exercício, né, que por sinal eu já resolvi, vamos só a nível de conhecimento fazer o seguinte. A primeira questão está falando o quê? A exposição excessiva ao sol pode trazer sérios danos à pele humana. Para atenuar tais efeitos nocivos, costuma-se utilizar agentes protetores solares, dentre os quais 2-hidroxi-4-metoxi-benzenofena, cuja fórmula está presente abaixo, que no caso é isso aqui, né? Os grupos funcionais presentes nesse querido aqui são... Vamos analisar aqui, porque é uma questão que cai bastante no Enem, que é você identificar quais são os grupos funcionais presentes. Que inclusive caiu ano passado, eu vou pegar a questão também. De primeira aqui, a gente tá vendo o quê? Tem um benzeno aqui, né? Que tem o acetona. Que ela sempre vai estar do segundo carbono em diante. Aí aqui a gente tem acetona. Aqui a gente tem o benzeno ligado à hidroxila. É o fenol. E aqui é o éter. Por que éter? Aqui, oxigênio. Carbono aqui. Carbono aqui. É um éter. Vamos ver as opções que temos aqui. Cetona. Tá certo, tem acetona aqui. Álcool. Tudo bem que a gente tem o álcool. No entanto, quando ele tá junto do benzeno, ele deixa de ser somente um álcool para se tornar um fenol. Então, não, a gente desconsidera por conta do álcool aqui. Tem o álcool, só que como é uma estrutura que está unida aqui, é um fenol. Letra B, aldeído. Não temos a presença do aldeído. O aldeído, ele deveria estar nas extremidades. Ou ele estaria aqui, ou ele estaria aqui. O aldeído é o quê? Vamos voltar naquela página só para a gente olhar. Aqui o aldeído. O aldeído, ele é dessa forma aqui. É um carbono fazendo uma dupla com oxigênio e uma simples com oxigênio. Aí quando a gente volta para cá para poder analisar, a gente vê o quê? Que aqui a gente só tem um benzeno aqui e o éter. O aldeído, ele não pode, em hipótese alguma, estar no meio da cadeia. Ele sempre vai estar nas extremidades dela. Então, a gente já desconsidera a letra B. A letra C está correta por quê? Temos acetona, fenol e o éter. Vamos olhar aqui. A gente desconsidera a letra D pelo mesmo motivo da letra D, né? Já começa com aldeído, não tem aldeído. Continua errada pelo álcool, porque apesar de ter a hidroxila está ligada ao benzeno, então ela é um fenol. Então a gente já desconsidera.
E temos a alternativa C como certa, porque tem a presença de todos esses grupos funcionais. Coisa simples. Agora vamos pegar uma questão que caiu no Enem de 2024. Vou pegar essa questão aqui, né? Se eu não me engano, caiu bem umas 3. Aí aqui, vamos só ler o enunciado, né? Por pura formalidade. Os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de pragas e doenças agrícolas como substituintes de pesticidas sintéticos tradicionais, por serem menos nocivos ao ambiente, biodegradáveis e minimizarem custos e riscos relativos à lavoura. Por exemplo, os compostos 1 e 2 são envolvidos nas respostas de defesa das plantas. Os grupos funcionais presentes nesses compostos são importantes para suas propriedades de controle de pragas. Aqui a gente tem o composto 1 e o composto 2. Aí o que a questão está pedindo? Qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional? Eu marquei aqui, né? Importante. Um grupo funcional comum, presente nesses dois compostos. Está pedindo o quê? A função orgânica correspondente ao grupo funcional comum nesses dois. A gente tem que caçar a similaridade. A gente vai olhar o quê? Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Vamos identificar quais são os compostos, né? Não, os compostos não, lá vai. A gente vai identificar quais são essas funções orgânicas, né? Quais são esses grupos, para depois a gente ver a comparação. De cara, a gente tem aqui o ácido carboxílico, como eu já havia dito, ele tem sempre que estar ou no começo ou no final da cadeia, né? No caso aqui, se eu não me engano, ele está no início da cadeia. A gente tem um ácido carboxílico. Por quê? Carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e uma simples com álcool, com a hidroxila. Aí eu já marquei aqui ácido carboxílico. Ignore isso aqui do éster, porque na hora o cérebro não quis raciocinar direito. Aí a gente tem aqui o fenol, que é o benzeno ligado à hidroxila. Ou seja, a gente tem dois grupos funcionais, o ácido carboxílico e o fenol no composto 1. Ótimo. Vamos ver o composto 2. Temos aqui a cetona. Por que cetona? Tá vendo essa estrutura aqui, né? Essa cadeia de 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Aí ele já tá do segundo carbono em diante. O terceiro, né, vai depender da forma como você conta. E da forma como a cadeia reage também. Mas isso não é importante para a questão agora. Aqui a gente tem cetona, né? E, novamente, o ácido carboxílico. Por que ácido carboxílico? Porque apesar de ele não estar sendo representado dessa forma aqui, a gente sabe que é um ácido carboxílico. Por quê? Porque é um C, O e um OH. CO mais OH. É um ácido carboxílico. Ele é escrito dessa maneira aqui. Ele pode ser representado dessa forma e dessa forma. São os grupos funcionais presentes, ok? A gente não precisa mais caçar função nem nada do tipo aqui, que a gente já tem o que precisamos. A gente sabe que é ácido carboxílico a função orgânica em comum. Que a gente tem um ácido carboxílico aqui no composto 1 e um ácido carboxílico aqui no composto 2. A gente já descarta essas alternativas, porque letra E, fenol só vai ter no composto 1. Aqui a gente não tem fenol. Álcool, a gente só vai ter... A gente não vai ter álcool. A gente vai ter esse composto aqui, porque
O álcool ele não vai estar isolado, ele vai estar junto com o benzeno, ou seja, ele é um fenol. Então descarta, não temos álcool. Alceno, embora eu não tenha explicado sobre alceno, não é alceno, né? A gente já mata a questão porque já tem esses dois grupos aqui, né? Ou melhor, tem esse grupo aqui que vai estar presente nos dois. Cetona só vai estar presente no composto 2. Aí aqui eu marquei, né? O que? O que seria um éster, que não pode ser errado em hipótese alguma, que vai ser COOC, sempre isso. Quando a gente tem o COOH, é ácido carboxílico. Quando a gente tem o COOC, vai ser um éster. E falta o acento aqui. Então, de forma bem simplória, uma cadeia heterogênea, esse daqui é um bom exemplo de uma cadeia heterogênea. Todas essas cadeias que eu apresentei aqui, essas três aqui, elas são cadeias homogêneas. Por quê? Porque uma cadeia homogênea é quando ela vai fazer somente ligações entre carbono e hidrogênio, ou seja, são sempre hidrocarbonetos. Deixou de ser um hidrocarboneto, por exemplo, sei lá, se eu pegasse aqui, botasse sei lá, o que eu posso botar aqui? Um álcool. Ou sei lá, não, melhor, se eu pegasse aqui, por essa cadeia aqui, botasse um oxigênio, aí ela já deixaria de ser uma cadeia homogênea para ser heterogênea, porque vai ter o heteroátomo. Heteroátomo é quando é um carbono, não, perdão, é quando é um átomo que ele é diferente de carbono e hidrogênio. Aí quando tem, é tipo aqui a gente tem vários heteroátomos, a gente tem oxigênio, tem nitrogênio, então tem vários não, só tem esses dois. Então, aqui já deixa de ser uma cadeia homogênea, porque não vai ser só ligação de carbono e hidrogênio. Vai ser carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enfim. Vai ter a formação lá dos grupos funcionais. E é isso. Não tem segredo.